Vamos ler a escritura no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Louvado seja Deus. Apocalipse 11, capítulo 20, versículo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Todos encontraram? Amém. Aleluias. Que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo, Pai amado, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Temo, Pai amado, que não estejamos prontos, Pai. Temo, Pai querido, que já não tenhamos tempo, Senhor. Temo, Pai amado, que esta seja a nossa última oportunidade, Pai. Temo, Pai querido, pelos que não te encontraram, Senhor, ainda. Deus, eu temo pelos, Pai amado, que neste momento estão ansiando, desejando, Pai. Ó, Pai querido, pela Tua presença, Senhor. Deus, venhamos te pedir esta noite, Pai. Arde em nossos corações, Pai. Arde em nossos corações, Pai amado, Teu amor, Pai querido. Deus, que o Senhor possa abençoar, no nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um. Amém, Senhores. Amém. Creio, irmãos, que assim como em todos os cultos, é um culto que devemos e que estamos ansiando ou desejando ter uma resposta, desejando que Deus fale conosco, desejando que Deus mude algo em nossas vidas, querendo que Deus faça algo sobrenatural em nosso meio. E creio que Ele tem feito algo de sobrenatural entre nós. Ele tem se manifestado entre nós de maneira simples, de maneira poderosa. E penso que estamos em tempos difíceis. Quero pregar, normalmente não uso escrituras de teor tão profético, mas quero pregar sobre tempo de emergência. Amém? Penso que estamos vivendo em um tempo de emergência. Penso que estamos vivendo em um tempo de extrema pobreza, não de pobreza financeira em si, mas de pobreza espiritual, de pobreza da presença de Deus. Vivemos em um tempo em que muitos estão afastados, distantes de Deus. E esta distância a Deus ocasionará em uma perda terrível para as nossas vidas. Uma perda essa que é relutante. Uma perda essa de que, se você deixar passar,
ou se nós deixarmos passar esta oportunidade de verdadeiramente buscar a Deus com toda a sua alma. Sabe, aquela escritura que diz: amai a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Sabe, fazer com que esta escritura saia da letra e passe a ser algo vivo em nossos corações. Penso que estamos vivendo em um tempo de emergência. E o que é uma emergência? É algo apressado, é algo que é inevitável, é algo que você precisa de uma emergência, é algo que você precisa logo, é algo que você precisa de imediato. Isto é uma emergência. Só que como podemos fazer isso? Nos achegarmos a Deus de tal maneira e vermos esta emergência, que é a de buscar o Espírito Santo, que é a de buscar o acender a chama em nossos corações. Sabe, fazer de um culto, verdadeiramente um culto, uma adoração. Fazer de um momento com Deus não simplesmente algo simbólico. Fazer de este momento com Deus que não venha a ser algo apenas repetitivo. Sabe, algo de emergência. Isto é um estágio de emergência em que nós estamos vivendo. E que muitos não têm notado este estágio de emergência que nós estamos vivendo. Sabe, nós diariamente, muitos pregadores que aqui sobem, muitos irmãos que aqui sobem para pregar, trazer o Evangelho, vem e a cada dia Deus se manifesta em um e outro, trazendo uma mensagem renovadora, trazendo uma mensagem que vem acender a chama em nossos corações. Mas do porquê isto não acontece muitas das vezes em nosso coração? Por que isto não acende a chama em nossos corações, que outrora raiava, que outrora estava aceso em nossas vidas? Por que isso não tem acontecido? Porque não temos entrado em estado de emergência. Sabe, temos trocado as nossas prioridades. Temos deixado a Deus muitos e muitos momentos de nossas vidas. E como falava agora há pouco, de alguns de irmãos e pregadores que aqui sobem a trazer o Evangelho. E muitos nos é citado a história de Noé. E muitos nos é citado a história de Enoque. E muitos nos é citado grandes homens que pelejaram na fé, foram vitoriosos na fé, e muitos é citado por estes pregadores. Mas do porquê não entramos em estado de emergência? Porque não entramos e não nos chocamos de maneira grandiosa a nos aprofundar em Cristo Jesus, a buscar nele a resposta, a nos aprofundar em oração, a nos aprofundar em uma busca incessante a Deus. Em Colossenses ou Tessalonicenses 5,17, vem nos dizer uma frase que é muito poderosa, muito eficaz. Orai sem cessar. É uma mensagem, é uma escritura muito poderosa, que muitas das vezes é citado em nosso meio, ou dentre outros pregadores, orai sem cessar. Mas sabe, lemos esta escritura, ouvimos muitas das vezes a mensagem e não entramos em um estágio de emergência. Em um estado de emergência, o que nos faz entrar em um estado de emergência? Naturalmente falando, quando você está enfermo, você está doente e aquilo foi de uma hora para outra, você começou a dar febre, começou a sentir calafrios em teu corpo físico.
Isto faz sua mente e o seu corpo, ou a sua, melhor dizendo, a sua mente entrar em um estágio de emergência. Você diz, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que me consultar, eu tenho que ir ali no hospital, na emergência, e procurar uma solução para esta enfermidade que está acometendo o meu corpo. E você, a sua mente natural, entra em um estado de emergência imediato. Por quê? Porque o seu corpo físico, tem algo em seu corpo físico que te avisa, que te esperta a buscar um recurso para atrair a cura para o teu corpo, porque há um germe em teu corpo, há algo em teu corpo que está ocasionando enfermidades nele, e através dessa enfermidade, o teu corpo está ficando fraco, está ficando debilitado, e a tua mente entra em um estado de emergência, entra em um estado de alerta, por assim se dizer. E você automaticamente procura um recurso, vai procurar um meio de ali solucionar a enfermidade que está em teu corpo. Seja ela uma dor de dente, seja ela um problema estomacal, seja ela problema em teu coração, seja qual for a enfermidade que esteja assolando o teu corpo físico, quando isso ataca a tua mente, quando isso ataca o teu coração, a tua mente se desperta, a tua mente entra em estágio de emergência. Por quê? Porque o teu corpo físico identificou um vírus em teu corpo. E ele não quer aceitar aquele estágio de enfermidade. Ele não quer aceitar um estágio de morte em teu corpo. Então tua mente se desperta e diz, eu vou até a emergência procurar uma solução. Isto não pode ficar. Ou teu filho, ou a tua filha, entra em um estágio de enfermidade. Ele adoece, sente febre, dores no corpo. Você fica em casa? De maneira nenhuma. Você vai procurar a emergência. Você vai procurar um meio de solucionar aquele problema que está em teu filho, porque você sabe que se você não procurar a emergência, o seu filho poderá morrer, a sua filha poderá morrer, ou até mesmo você poderá morrer. Mas do porquê? De tantas as vezes que aqui neste púlpito, que aqui nesta tribuna, que aqui neste local, ou dentre outros locais de pregações do Evangelho, vem um pregador, anuncia o Evangelho, anuncia uma palavra, aquilo te conforta, aquilo resolve aquela dúvida que você estava sentindo, mas você não entra em estágio de emergência, você não entra em desespero pelaquilo que você ouviu. Você pode até sentir um desespero imediato, mas aquilo é momentâneo, muitas das vezes. Eu posso sentir um desespero imediato, mas aquilo é momentâneo, muitas das vezes. Foi o que aconteceu, muitos não querem aceitar, mas foi o que aconteceu no povo ali antediluviano. Eles ouviram a mensagem daquele que anunciava a mensagem de juízo. Havia uma mensagem de juízo para aquela época, que haveria condenação, mas quantos entraram em estágio de emergência? Quantos? Poucos. Quantos no dia de hoje têm entrado em um estágio de emergência? Tem entrado em estado de emergência quando um mensageiro ou um pregador vem aqui e anuncia a palavra, dizendo, arrependei-vos, voltemos-nos a Deus, e aquilo não entra, não te impacta, aquilo não traz um desespero para a tua alma. Aquilo não traz um desespero, muitas das vezes, a tua alma, e isto é prova de que você está distante de Deus. De que você está distante de Deus. Sabe? Se nós não entrarmos em um estágio de emergência hoje ou agora, saiba que no futuro, se houver um futuro, saiba que
esta convicção que hoje você tem, que esta fé que hoje você tem, que a chama que hoje você tem em teu coração, ardendo em teu peito por Cristo, aquele palpitar em teu coração, aquela sede que você diz, hoje eu vou à igreja, você sente a presença de Deus, às vezes você chora na presença de Deus. Às vezes você sente vontade de orar, às vezes você sente vontade de ler, às vezes você sente vontade de meditar. Estes sentimentos não haverão em vossos filhos. Não haverão. Por quê? Porque você não entrou hoje em um estágio de emergência. Porque você decidiu não buscar a presença de Deus. Porque eu decidi não buscar a presença de Deus, e isto fez com que eu não entrasse, a mensagem foi apregoada, o evangelho foi anunciado. Sabe, esta escritura, ela é muito forte, fala assim de um juízo, que haverá também, haverá um juízo, você tem esta consciência, você tem o desejo ainda por Deus, mesmo que é pequeno, mas você tem o desejo por Deus. Você ainda sente aquele ardor em teu peito. Mas saiba que se você não acender, que se você não entrar em estágio de emergência, eu temo pelos que virão mais à frente, pelaquela próxima geração, pelos que, se você hoje, tendo a consciência que você tem, muitas das vezes você tem uma experiência com Deus, você já teve sonhos, você já teve visões, você já sentiu Deus falar em teu coração, seja diretamente a você, ou seja através de um pregador, ou seja através de uma irmã, de um louvor, você sentiu algo em teu peito, em teu coração, havia uma pequena chama. Mas se nós não entrarmos em estágio de emergência, sabemos que estamos no tempo do fim. Não apenas uma consciência, não apenas um pensamento de que você está no tempo do fim, não apenas uma consciência natural e verbal, não apenas isso, mas uma consciência viva. Você tem ela hoje. Você sabe que haverá um fim. E quando você ouve uma mensagem como essa, que traz temor em tua alma, você sente a tua vida, o teu coração ser como que esmagar. Saiba, esse sentimento que você tem, se não entrarmos em estado de emergência, os seus filhos, os meus filhos, poderão não ter este mesmo sentimento. Sabe que as experiências que você teve com Deus, sonhos, visões, dentre tantas outras experiências que podemos contar, saiba que se não entrarmos em estado de emergência, Cristo demorando voltar, mais ainda, o que será de vossos filhos? O que será de meus filhos? Haverá um juízo. Haverá um juízo. Agora, temos entrado em estágio de desespero? A nossa alma tem se desesperado e procurado a emergência. A emergência é Cristo Jesus. E procurado a solução é Cristo Jesus. Sabe quando Senaqueribe teve se prontificando e cercou, cirandou Jerusalém, a ponto de esmagar e destruir, esta era a vontade de Senaqueribe. Aniquilar, deixar em zero escombros, debaixo de cinzas, Jerusalém. Sabe, aquele povo entrou em um estágio de emergência tão grande. Aquele povo se desesperou de tal forma que aquele rei, ele se prostrou perante Deus. Ele foi até a emergência. Ele foi até a Deus buscar nele a resposta.
porque ele não poderia recorrer a nenhuma outra cidade, ele não poderia se recorrer a nenhuma outra nação, porque aquela nação que tinha cirandado Jerusalém era o maior império da época. Eram homens bárbaros que não tinham pena. Eram homens que, aonde eles entravam, ficava para trás rastro de sangue. Ficava para trás o terror. Ficava para trás as más lembranças. Aquele povo sabia do histórico daquele rei, daquele reinado. Eles não poderiam recorrer a outra substância. Eles não poderiam se recorrer a uma outra nação. Sabe, às vezes as coisas acontecem em nossa vida de maneira ruim. As coisas começam a se apegar, começam a se pegar para todos os lados. E você olha para todos os cantos e não vê resposta. Por quê? Deus faz muitas das vezes, ou permite muitas das vezes, que isto venha acontecer em nossas vidas, para que nós venhamos entrar em desespero, para que nós venhamos nos desesperarmos. Não há nada de bom nesta terra para você, não há nada de bom nesta terra para você. Sabe, aquele rei, quando olhou para todos os lados, estava cercado, não havia para onde fugir. Não havia para onde ele se recorrer. Havia apenas um lugar de emergência. Apenas havia um lugar. E este lugar era no Calvário. Este lugar era nos pés de Deus. E assim ele o fez. Ele se humilhou de tal forma, porque ele sabia que através da humilhação a Deus, Deus responderia ao seu clamor. Muitas das vezes é necessário que venhamos a entrar em um estado de emergência, ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e entrarmos em estado de emergência, permitir que aquele sentimento de desespero venha surgir, não um desespero com incredulidade, mas um desespero com certeza de para onde você apontará a sua vida. Sabe, um desespero que você sabe que nesse desespero, apontando para o Calvário, apontando para Cristo, você obterá a resposta. Você será curado, sarado das suas feridas. Sabe, estamos passando por um estado, por um tempo, em que as pessoas deveriam buscar ali a emergência, entrar em um estado de emergência. Você olhará para todos os lados, você verá os dons cessando em vários lugares. Sabe, Deus já não está mais falando, não porque Deus não queira, mas sabe, em vários lugares já não se buscam mais os dons, já não se busca mais os dons espirituais, já não se busca mais ali uma vida com Deus, já não se busca mais. Sabe, a mornidão vai entrando aos corações de muitos. A mornidão, a frieza vai se instalando nos corações de muitos. E o que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido, melhor dizendo? Porque já não entramos mais em estado de desespero, já não entramos mais em estado de emergência. As coisas que estão acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, parece ser comum. Parece ser normal, mas não é nada normal. Os acontecimentos nos dias de hoje não é nada normal. Você vai ver muitas catástrofes acontecendo, cidades inteiras, um estado inteiro debaixo d'água. Isso não é normal. Isso não é normal. Em Mateus 24 vem nos alertar sobre o tempo do fim. Sobre o fim dos tempos, a Bíblia vem nos dizer em Mateus 24 sobre isso. E às vezes relemos, ouvimos pregadores renomados, muitos pregadores em vários lugares, anunciar a mensagem do tempo do fim. A verdade é que muitos religiosos nos dias de hoje já não se prega mais sobre o tempo do fim.
Você vai ver que nos dias de hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas, muitos pregadores aí afora, já não pregam mais o tempo do fim. Pregam prosperidade material, financeira para o hoje. Pregam uma vida para o hoje, para o agora. Pregam uma vida para o natural, uma prosperidade para o natural. Mas não se pregam mais uma prosperidade para o espiritual. Já não se prega mais que você tem que ter uma experiência com Deus. Já não se prega mais que você tem que ter os dons espirituais. O profeta ou mensageiro para a era em que nós vivemos disse que não entraria ou não participaria de uma igreja que não tem os dons. De uma igreja que não opera os dons. Isto quem falou foi um homem. Foi um simples homem. E Deus. E Deus. É necessário que venhamos entrar em estado de emergência e buscar nele a resposta para as nossas vidas. E buscar nele para que ele venha operar e agir no nosso meio. Para que possamos ver jovens falando em línguas. Para que possamos ver velhos tendo sonhos. Para que possamos ver os dons se operando em nosso meio. Pessoas serem curadas, pessoas serem ressuscitadas, o mover de Deus em nosso meio é para nós isto. É para nós isto. É necessário para que isso venha acontecer em nosso meio. É necessário que venhamos entrar em estado de emergência. Há muitos de nós que louvamos e muitas das vezes louvamos certos hinos da harpa e não sabemos a história de que cada hino ali, a história de cada compositor daquele hino, o que eles estavam passando naquele momento em que eles tiveram aquela inspiração. Como diz a letra do hino, os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Este é um dos hinos da harpa, em que quando a pessoa que compôs aquele hino estava passando pelo momento mais difícil da sua vida. Hoje talvez você diga que o momento mais difícil da sua vida é quando falta algo na sua geladeira. É quando falta algo, quando falta o dinheiro para comprar algo para você. Talvez isso para você é um momento de sofrimento. Mas saiba que aqueles homens, aquelas mulheres que compunham aqueles hinos estavam passando por momentos difíceis. Muitos perderam esposas, filhos de uma só vez. E naquele momento de dor, de angústia e sofrimento, eles não tinham alimento, eles não tinham água, eles não tinham nem mesmo a sua família que acabara de ser tirada dos seus braços. Isto é sofrimento. E eles entraram em estado de emergência. E quando o homem foi ali, ele foi jogado contra a parede, por assim dizer. Tudo foi tirado de si. O consolo e a resposta eles encontraram em Deus. Momento de alegria eles encontraram em Deus. Somente nele podemos encontrar a solução para as nossas vidas. Talvez você olhe para o mundo. Você tenha sido participante do mundo. Os desejos da carne estão aflorados em tua vida. Os desejos pela bebida estão aflorados em tuas vidas. O desejo pelas drogas estão aflorados em tuas vidas. Mas saiba que é tempo de entrarmos em um estado de emergência. É tempo de nós nos voltarmos a Ele de maneira grande. Você diz, eu tenho passado por grandes sofrimentos. Eu sofri isto ou aquilo outro. E talvez você tenha um filho ou uma filha. E você diga dentro do seu coração, eu não quero que meu filho ou minha filha passe pelas mesmas coisas que eu passei. Mas que contribuição você tem feito para que seu filho não venha passar por isso?
Sabe, talvez você diga ou deseje: eu quero que meu filho cresça na presença de Deus. Eu quero que minha filha cresça na presença de Deus. Mas o que você tem feito para que isto venha a acontecer? O que você tem feito? Se dia após dia você tem se afundado no mundo, você não tem mais buscado a presença de Deus, você tem andado distante dele, ou eu tenho andado distante dele. Como? Como que você permitirá ou fará com que a próxima geração, fará com que seus filhos vivam no Evangelho? Tem uma sede que você tem, um esforço que você tem. Como? Você tem buscado estar em um estado de desespero, buscando a emergência em Deus? Ou você tem buscado solução em outros lugares? Aonde você tem buscado solução? Talvez você que é jovem, você que é pré-adolescente, você que ainda é criança, mas tem um certo entendimento. Não faça jus, ou não tem um entendimento claro daquilo que está sendo falado aqui agora. Talvez você não sentiu ainda a sede que o seu pai, que sua mãe, um dia sentiram, ou que está sentindo agora mesmo. E você, talvez, este assunto está sendo irrelevante para você esta noite. Ou talvez você ainda está distante da presença de Deus, longe, e este assunto tem sido irrelevante para você agora. Mas quando este trono branco, que aqui foi citado na Escritura, descer do céu, e como que em um juízo, Deus se apresentar aqui, ou para cada um de nós, aonde estará a nossa alma? Aonde estará a tua alma? Se você não tem dado crédito a esta mensagem que hoje tem sido anunciada, ou a tantas outras mensagens que foram anunciadas, e isso não suscitou em teu coração entrar em um estado de emergência, a tua alma está desfalecendo, o teu corpo espiritual está morrendo, e você está enfermo, e ainda assim não acordou, a tua mente espiritual não despertou, você está em um sono da indolência ainda. Você não consegue ver que você tem que entrar na emergência, que você tem que tomar da medicação que Ele tem para você, que você tem que entrar nesta emergência o quanto antes, ou você morrerá, e o juízo estará posto perante ti. Quanto tempo você acha que você tem na vida? Quanto tempo você acha que você terá ainda? Quantas oportunidades deixaremos passar? Ou quanto tempo usaremos como desculpa? Usaremos como desculpas coisas tolas, que para você é uma tribulação, que para mim é uma tribulação, é uma dificuldade, e usaremos como desculpa, sendo que, se olharmos para trás, coisas piores muitos cristãos passaram, coisas mais difíceis muitos cristãos passaram, e nem mesmo por isso eles deixaram de maneira nenhuma a presença de Deus sair do seu meio, porque eles sabiam e tinham como certeza de algo, que se Jesus não viesse naquele período, eles iriam deixar a chama acesa em seus filhos. Eles tinham por certeza de que mesmo que eles morressem, mesmo que o tempo passasse e que eles morressem, eles sabiam que estavam plantando algo, e que aquela planta iria germinar, de que aquela planta iria crescer, florescer no coração daqueles pequeninos que ali estavam.
Eles tinham por certeza de que algo ia surgir em seus corações. Por quê? Eles estavam de imediato ali, entrando em emergência. Começou a entrar um pecado, eles iam para a emergência. Começou a entrar uma vaidade, eles iam para a emergência. Começava a entrar a mentira, eles iam para a emergência. Começava a entrar a incredulidade, eles procuravam a emergência. Começava a entrar a doença, e eles iam para a emergência. Por quê? Na emergência de Cristo, lá você terá o socorro. Lá você terá o socorro. Por seu corpo físico, às vezes você está com seu filho, filha, ou você mesmo, seu esposo, sua esposa, doente, e você leva à emergência. E lá, às vezes você se depara que não tem a medicação, e lá você se depara que faltam os médicos, e lá você se depara que você será mal atendido, você será ignorado, e você será maltratado, muitas das vezes, e não obterá a solução para aquilo que o teu corpo físico tem sentido. E ainda assim você vai à emergência, mesmo sabendo que no mundo em que nós vivemos, de corrupção generalizada, corrupção grande, em que os políticos do Brasil têm de se afundado cada vez mais na corrupção, no roubo e em tudo que não presta, enquanto o povo mais necessitado tem faltado para eles. E mesmo assim, você sabendo, ou eu sabendo, de que eu irei para um pronto-socorro ali, com febre, dor de cabeça, e muitas das vezes não obterei a solução para o meu corpo. E ainda assim nós vamos lá. Por quê? Porque o nosso corpo tem avisado, a nossa mente tem avisado que é tempo de emergência, é hora de buscar a emergência, buscar uma solução. O corpo físico, ele não quer aceitar a enfermidade ali. Ele não quer aceitar a enfermidade. Então ele fica acusando, leva a emergência. Leva a emergência. Leve a tomar um remédio, uma vacina. Que o médico venha passar uma receita. Que muitas das vezes acontece até do médico, às vezes com sono, passar o remédio errado. Da forma errada, como foi o meu caso. Quando entrei ali, fiquei todo inchado porque recebi uma medicação errada. Sabe, e mesmo assim nós vamos ainda à emergência. Se eu, aqui a 2, 3, 5 dias, 15, 20 ou tantos dias que vim para frente, eu adoecer, eu irei lá na emergência, mesmo sabendo que aquilo me aconteceu. Porque o corpo físico, ele tem apontado de que você tem que tomar uma medicação. Não é diferente no corpo espiritual. O corpo espiritual, o teu ser espiritual, ele avisa que você está doente, que você está distante de Deus, que você precisa da presença dele hoje. A tua mente, o teu coração, Cristo fala dentro de ti, dizendo: vem a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas. Não é um corpo físico, é a vossa alma que está cansada. Talvez você está conformado com este mundo, com as amizades, e você diz: isto não é válido para mim. Você não sente mais sede, ou você nunca sentiu sede de Deus. Por que você está aqui hoje? Responda a Cristo. Por que você veio hoje aqui? Foi porque a tua alma identificou que você precisou de uma emergência? Foi por isso? Ou foi simplesmente porque já é algo rotineiro seu? Ou simplesmente é porque é apenas uma rotina? Ou você que é jovem, você veio porque seus pais os trouxeram? Ou você quer estar na fase de transição, de pré-adolescente para jovem? Você diz: não, eu vim porque minha mãe, o meu pai me trouxe. Por que você veio hoje aqui? Você realmente tem a consciência
de que você precisa entrar na emergência? Esta emergência, o médico dos médicos é Jesus Cristo. Saiba que uma vez que você entra nesta emergência, você será bem atendido. Saiba que uma vez que você entra nesta emergência, você sairá com a solução. Saiba que uma vez que você entra na emergência, Cristo te consulta e te pergunta todas as tuas dores e sara todas as tuas feridas. Assim diz a palavra de Deus. Todas as vezes em que você entra na emergência, que Ele te atende com um sorriso. Ele não te atende com o rosto sonolento. Ele não te atende com empatia. Não, Ele te atende ali de maneira suave, serena. Ele diz: te assenta aqui, minha filha, meu filho. Conte para mim as tuas dores. Quais são os teus sofrimentos? O que você tem passado? Te ajoelhe aqui, fala comigo, eu estou te ouvindo. Fala comigo agora, que eu estou te ouvindo. Sabe que todas as vezes que você entra nesta emergência, você será ouvido, você será atendido, você será medicado, você será medicada. Você será medicado e medicada quando você entra neste estado de emergência. Sabe, aquilo que te desperta, aquilo que diz: eu tenho que acordar, aquilo que diz: eu tenho que correr, aquilo que diz: eu tenho que orar, eu tenho que buscar, que este clamor, esta chama venha arder em mim também. Sabe que você tem que buscar isto. Você deseja isto para os seus filhos. Você não quer que seus filhos sofram. Você não quer que seus filhos passem pelo que você passou. Você não quer de maneira nenhuma. Pois é necessário que venhamos entrar nesta emergência. É necessário que venhamos fazer um autoexame e reconhecer de que necessitamos de Deus, de que precisamos suscitar os dons em nosso meio, de que precisamos ainda em nosso meio, no nosso tempo, fazer mortos levantarem pelo poder da oração, pela fé. Precisamos fazer isto. Precisamos que os dons venham estar em evidência em nosso meio. Precisamos buscar isto para o nosso meio. Se um simples homem, um simples pregador, que teve sim suas falhas, seus erros, como todos nós tivemos, ou temos, disse que não entraria em um lugar, ou não cultuaria em um lugar que não operasse os dons. Saiba que se você não busca que os dons venham a ser operados em nosso meio, estamos distantes de Deus. Precisamos entrar nessa emergência. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma pequena oração, amém? Para irmos para os nossos lares. Senhor Deus, Pai soberano, nós damos graças.